E aí, rapaziada, tudo bem? Vamos falar muito de futebol hoje, quarta-feira, Dia Internacional do Futebol. Seja para assistir na televisão, seja para a gente comentar, seja para você praticar. Como quarta-feira reúne as pessoas para o esporte bretão, como a gente fala no Brasil, né? E hoje a gente vai falar de Corinthians, que joga contra o Avaí, precisa pontuar para se garantir na Libertadores e ainda parece que o Coelho, o técnico interino do Corinthians, fez algumas críticas ao trabalho anterior. Também temos uma entrevista exclusiva com Caio Jorge, o mais novo menino da Vila. Tem promessa que já deve estrear pelo Verdão e a preparação do Mirassol para o Paulistão 2020. Tudo isso e muito mais agora e, como sempre, você pode participar com a gente. Manda aí o seu WhatsApp no nosso SBT Zap 18991437891. Câmera close, câmera 1. Para abrir aqui, porque eu vou lá cumprimentar, nós estamos bem longe hoje. Tá meio longe. Ele falou que não ia, porque... Não vou não, tem que ser da cadeira muito longe, toda vez, preguiça. Você almoçou, você que você almoçou já? Já almocei já. O que você almoçou hoje? Yakisoba. Que beleza, isso é um homem muito fitness, bom, yakisoba, hein, companheiro? Muito bom. Vamos lá então, senhoras e senhores, vamos abrir o programa de hoje ao lado desse homem fitness aqui, falando sobre o Corinthians. O Timão vai receber o Avaí em casa às 9h30 da noite. O time de Diego não vence há 3 jogos e precisa pontuar para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E a gente vai acompanhar o que ele falou sobre as dificuldades da equipe e, enfim, tem polêmica aí. Mostra aí. Nós temos essa obrigação realmente. Não tem para onde fugir. Amanhã a gente vai ter que dar um jeito de ganhar o jogo de qualquer maneira. Claro que a gente vai organizar, claro que a gente vai fazer algumas situações que a gente viu que no jogo do Botafogo faltou um pouco. Realmente o último terço faltou um pouco mais de agressividade. O último terço é aquela situação. É um time que não vinha jogando tanto para frente. É um time que tem realmente um vício de ficar com a bola, de não agredir ali o último terço. E a gente está mudando aos poucos isso. É aquilo que eu falo. Às vezes a gente tem pouco tempo. E a gente até comenta lá dentro, se tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente teria um pouco mais de agressividade no último terço. E ontem o treino já foi puxado para isso. Então a gente teve uma semana, 2 para trabalhar. Claro, algumas situações que a gente enxergava ali, necessitava de colocar em treino em jogo. Mas não dá para a gente fazer tudo. É tudo muito novo para eles. E com a inteligência que esses jogadores têm, eles conseguiram fazer isso já tão rápido. Então, acho que agora, com um pouco de tempo para o jogo do Avaí, essa questão de ter o último terço mais agressivo tem que ser muito mais na conversa agora, porque realmente tem uma dificuldade, realmente tem uma situação de posse ali na frente onde não precisa, tem que ser mais agudo, mais agressivo. E para a gente ganhar o jogo amanhã tem que ser agressivo em todos os setores, principalmente no último terço. Bom, antes de você comentar, Cássio, Fagner, Gil, Manuel, Avelar, Urso, Gabriel, o Janderson e o Pedrinho, e na frente o Cleison e o Bozelli, pode ser Love no lugar do Cleison também, porque o Cleison perdeu espaço com o Coelho. E aí? E essa coletiva foi você viu que ele tá rouco ali, né? Deve ser a gente tava comentando com o Rafa falou pra mim. Ele fala muito no treino. Cara, o Coelho tá rouco, ele tem a voz assim. Eu falei, não, deve estar gritando com o time demais. Ele fala muito no treino. Jogando. Deve estar gritando com o time igual louco para mudar alguma coisa, né? Porque realmente o time, pelo menos no jogo contra o Botafogo, até dominou algumas ações, mas principalmente a defesa do Corinthians, que era uma coisa que sempre foi tão segura, né, Mário? Não está mais sendo desse jeito, e eu acho que aí passa também pelo momento do Corinthians como coletivo, como time. É o que ele falou. É interessante ele falar isso da questão de agressividade do Corinthians, porque ele simplesmente está afirmando, em outras palavras, que o Carille não agredia, que o Carille não trabalhava o time para atacar. E é realmente isso. Não adianta a gente esconder ou querer falar que o Carille fez um bom trabalho, realmente ele teve os méritos dele, mas esse ano ele condicionou o time para não atacar, ele condicionou o time para defender e, se desse, para atacar. Aconteceu mais de uma vez de eu ver o Corinthians jogando, Mário, e aí no final do jogo, quando bati o desespero, que eu precisava empatar um jogo, eu precisava vencer um jogo jogando em casa, colocar 3, 4 atacantes e para cima e jogar todo estabanado. O Carille não armava o time para atacar. E o Coelho está tentando fazer isso aos poucos. Na verdade, ele armou acho que 3 ou 4 jogos o ano inteiro para atacar.
Quando precisou de resultado. Exatamente. Quando ele precisava, um exemplo claro foi contra o Independiente Del Valle, na Sul-Americana. No jogo que ele precisava da vitória, precisava fazer gols, ele colocou o time inteiro para frente e o time não sabia jogar. A final contra o São Paulo. Também, Paulista. Também teve a situação do Corinthians no Paulista, mas ainda o Corinthians no Paulista estava um time mais preparado. Estava com um time um pouco mais acertadinho, principalmente defesa, levando um pouco gol. Então eu acho que ali estava um pouco melhor. Depois disso piorou demais. Avaí e Corinthians hoje? O Corinthians precisa vencer, né? 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians, 2-0, eu acho. Boa. Bom, como prometido, a gente vai acompanhar aqui a entrevista com o novo menino da Vila, o Caio Jorge. Será que ele já tem sondagens do exterior? Vamos dar uma olhada. A gente está ao lado do campeão mundial do Sub-17 aqui, Caio Jorge. Tudo bom, Caio? Primeiro é um prazer estar falando com você. Antes da gente falar de você ter ganhado o campeão mundial Sub-17, queria que você contasse para o pessoal a sua trajetória. Você nasceu em Olinda, Pernambuco, seu pai foi jogador de futebol e você, pelo visto, se inspirou nele, né? Primeiramente, boa tarde. Eu comecei com 6 anos de idade, comecei jogando no Náutico. E aí foram longa data, né? Sou muito grato ao Náutico por tudo. Depois do Náutico eu fiquei 2 anos no Sport, um clube que me ajudou bastante. Cheguei a jogar 1 ano no campo, mas em seguida teve uma competição aqui em São Paulo e o Sport acabou vindo e o Santos acabou gostando de mim. Então você recebeu o convite do Santos para vir jogar aqui? Vim fazer teste, na verdade, né? E aí com 5 minutos de teste o professor Abel me aprovou. E aí depois disso foi estouro, né? Você começou a aparecer cada vez mais. Foi para o time titular também, né? Como surgiu esse convite para ir para o time titular do Santos? Bom, como vocês sabem, o Santos tem muitas franquias, mas eu fui direto com o grupo, fazer teste com o grupo. Fui no bobinho, já me destaquei, o professor Abel gostou de mim e já pediu para eu ficar sentado. Aí eu pensei que eu tinha feito alguma coisa de errado, mas não. Na verdade, ele tinha gostado do meu futebol já com 5 minutos. Depois disso você veio aparecendo cada vez mais no time do Santos, foi para a Seleção Brasileira no Sub-17, né? Isso, fui para a Seleção Brasileira. Minha primeira convocação foi depois da Copa Nike, com 15 anos, mas eu não pude comparecer porque peguei uma forte catapora. Fiquei 1 mês, cheguei até a ficar internado, porque estava uma catapora bem forte mesmo. Mas aí depois, 2 meses depois, teve outra convocação e aí meu nome estava na lista, fiquei muito feliz. A gente vê que tudo tem a sua hora certa, né? Deus sabe de tudo. Como fica a ansiedade para você jogar e principalmente como que ficou depois da repercussão pós ter ganhado pela Seleção Brasileira? A ansiedade tem, né? Mas a gente vem trabalhando todos os dias, tem psicólogo, tem todo um processo. A gente é bem instruído e durante a competição a gente estava um pouquinho nervoso porque nunca tinha disputado um campeonato mundial tão grande como esse e graças a Deus a gente conseguiu o título. Já tinha recebido antes convites de clubes internacionais, como que fica agora depois de ter ganhado o título? Então, eu fiquei sabendo uma vez que o Atlético de Madrid tinha se interessado em mim, mas foi algo passageiro. Mas estou feliz aqui no Santos, espero fazer grandes campeonatos, fazer bastante gols e dar muita alegria para o santista. Tem algum sonho profissional ainda? Conquistar o Mundial, né? Libertadores e aí em seguida ver o Mundial pelo Santos. Você ganhando junto com a Seleção Brasileira o Sub-17, será que a gente consegue gravar com você ganhando o título do Hexa? Com certeza, se Deus quiser. Se eu for campeão, pode vir aí que a entrevista está garantida. Você pode dizer para o pessoal que acompanha, gosta do seu trabalho, admira você tanto na vida pessoal quanto na profissional. O que pode esperar de Caio Jorge ainda? Primeiro eu queria agradecer o carinho que eles têm por mim. Espero que continue gostando, me observando. Porque sou um cara bem humilde e pretendo dar muitas alegrias para a nação. Não só santista, mas como brasileiro. Bom, garoto promissor, 17 anos. Acho que é muito cedo, né? A gente já viu o Pato, né? Que teve uma projeção bem rápida como a desse garoto. Eu acho que os times têm que cuidar um pouquinho mais dessas joias. Claro que o mercado é grana, é business, não é? Mas esses garotos estão saindo muito cedo do futebol brasileiro, né? A gente acaba não vendo os caras. O Santos poderia ter um trabalho interessante, não só de marketing, mas para cuidar desses garotos não saírem tão cedo assim e conseguirem, claro, lucrarem mais ainda, né?
O que o Palmeiras fez com o Gabriel Jesus, por exemplo, eu acho que foi muito certo, de segurar ele. Era um momento que o Palmeiras estava muito bem no Campeonato Brasileiro e teve negociação com o Manchester City. O Palmeiras falou, não, vamos segurar ele até acabar o Campeonato Brasileiro, depois ele vai para a Europa. E deu certo, tanto que ele foi campeão, jogou muita bola aquele ano e depois chegou na Europa realmente com um valor ali em alta, realmente, né? Eu acho que o Caio Jorge está num momento de transição da base para o profissional. Ele já joga com o time profissional, já chegou a fazer alguns jogos, mas ainda é começo. Ainda precisa ser testado, precisa ter calma, mas se acontecer o que a gente vê acontecendo na base, no Mundial Sub-17 agora falou muito sobre isso, o Caio Jorge tem um futuro brilhante. E a última grande revelação do Santos foi o próprio Gabigol, que jogava mais ou menos na mesma posição do Caio Jorge ali. E nem precisa falar do Gabigol, que é um atleta excelente, com muita presença de área, muita posição. E o Caio Jorge também tem isso, tem posicionamento bom, finaliza bem. Não estou fazendo comparações, mas as características são parecidas. E o Caio Jorge, como é um menino da Vila, né, tem já aquela questão histórica de ter uma revelação que dá certo, né? O Santos sabe trabalhar a base e eu acho que vai fazer isso da maneira correta. Dessa geração que ainda vai para o Sub-20, né? Tem algumas, não tem como queimar a largada, é porque a gente tá vivo ainda e é um torneio que ainda eles têm muitas coisas para viver ainda. Muito né? novo ainda. Vamos pro WhatsApp. Vamos lá, o Valdelício de Catiguá, boa tarde. O que vocês acham da hipótese do Luan no Corinthians? Tenho minhas dúvidas. Luan, eu acho que seria um bom reforço. O problema é que o impasse todo é o salário, né? Ele ganha quase 1 milhão, né, Mário, por mês lá no Grêmio, é muito dinheiro. Para o Corinthians pagar. O teto salarial do Corinthians é de 400 a 450 mil, então teria que talvez existir um parceiro, vir algum investidor, mas tecnicamente eu gosto, eu acho que seria um reforço bom para o Corinthians. O TT Tricolor de Araçatuba, do Atlântico City. Olha lá, Atlântico City. Manda um abraço para nós, São Paulinos de Araçatuba, tamo junto, Mário. Vai São Paulo, um abraço para a rapaziada aí. Tem a foto o Jason. Olha lá, ó. Boa, abraço o aí, Jason, TT. né? São Paulo já assustou muito com esse Jason aí. Agora tá meio manso, tá né? meio um pouquinho manso. Vamos lá, São Paulo. Vamos lá. A gente volta já aqui no nosso SBT Esporte. Fica por aí. E a gente está de volta aqui no nosso SBT Esporte e eu tenho um recado para você da AEARD, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Dracena. E tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa ou o seu salão comercial. É obrigatório ter um profissional credenciado do CREA, o CREA-SP, para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal aeard.org.br. Há 24 anos, a AEARD atua em prol aos profissionais defendendo os interesses da classe, promovendo estudos técnicos e intercâmbio cultural e social entre profissionais, além, claro, de zelar pela ética profissional. Acesse o site que está aparecendo aqui no seu vídeo, ou você pode ligar 18 3821 2351. Especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e tranquilidade para você. A AEARD promove e assessora os engenheiros e arquitetos de Dracena e toda a região. Aproveite e associe-se para ficar por dentro dos serviços, cursos, palestras e treinamentos que a AEARD promove durante todo o ano. A AEARD de Dracena é credenciada ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, CREA. Acesse as redes sociais da associação e fique por dentro de todas as novidades. A AEARD fica na rua Miguel do Nascimento, 1016, em Dracena. É isso, a gente continua aqui com o nosso SBT Esporte. Bom, eu, Caio, o tio Hernandes, que está voltando na semana que vem, toda a torcida a gente cobrou na semana passada e o Palmeiras atendeu e o Gabriel Veron fez seu primeiro treino como profissional. O jogador trabalhou no time de cima e deve ser aproveitado aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está se preparando para enfrentar o Fluminense fora de casa e ainda briga pela segunda colocação do Brasileirão. Veron foi campeão mundial sub-17.
melhor jogador da competição e teve o contrato renovado até 2024 e foi campeão paulista sub-20 quando voltou ao Palmeiras. É um bom jogador, mas, claro, a visibilidade, o título, assim como o menino do Santos, isso está dando um impulso também na carreira do Verón, né? Deu impulso, tanto que houve renovação de contrato, Mário, depois, e o Palmeiras começa a adotar uma filosofia diferente, né? A gente sabe que vai ter uma barca aí no fim do ano do Palmeiras, que vão sair muitos jogadores, fala-se até em 10 jogadores do elenco, Mário, para deixar o Palmeiras para 2020, e com certeza o Gabriel Verón vai estar integrado nesse elenco para fazer parte e substituir algum eventual atacante que saia no ano que vem. Eu acho que é um nome excelente para o Palmeiras. O Palmeiras mudando a filosofia um pouco, né? Parando de contratar jogador caro ou promessas de outros times que sejam caras e olhando para a sua base. E tem uma base boa, tem jogadores interessantes. E o Gabriel Verón é mais um deles. Claro que tem que ter calma, é o que você falou, não pode queimar o menino, de repente talvez esse ano ele jogue alguns jogos do Paulista, entre alguns jogos do Brasileiro, tem que ter calma, mas é sem dúvida uma opção muito boa. E a gente tem que ver também se o Mano, se o Matos continua também no Palmeiras. Exatamente. Né? Que tá um embrólio danado aí. Ninguém sabe o que vai acontecer muito bem. Né? Exatamente. A gente falou de Palmeiras, Santos, Corinthians, não vamos falar do São Paulo? Vamos falar do São Paulo. Ele joga amanhã, mas já está se preparando. O torcedor tem motivos para acreditar num bom desempenho do time do Fernando Diniz. O Pablo treinou no time titular e deve ganhar a vaga aí para enfrentar o Vasco. Daniel Alves não participou do trabalho, foi poupado e treinou separadamente no Refis. O time titular está escalado, provavelmente com Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Lisieiro e Igor Gomes, Antony, Vitor Bueno e Pablo. O Juan Fran deve perder a vaga aí para Daniel Alves e Pablo substituiu Alexandre Pato. Aos pouquinhos, o Fernando Diniz está vendo que a batata dele está assando e está colocando o Daniel Alves onde ele deveria jogar, né, seu Caio? Tem que pôr na lateral, eu acho que tem que ser isso. O Pato, eu acho que não tem no futebol hoje para ser titular de São Paulo, tá? Não fez uma temporada boa. Não é o Pato que a gente já viu jogar. Até o próprio Pato que jogava no Corinthians. O Pato teve um ano que jogou no Corinthians, foi artilheiro do time no ano. Ainda era um jogador bom. Hoje não é esse Pato. Depois da China, aconteceu alguma coisa com o Pato que ele não voltou a ser o jogador que ele era. E o Fernando Diniz precisa pontuar. A batata é o que você falou, a batata dele está assando. Eu acho que é justo esperar até o ano que vem, pelo menos até o Paulista, para ver se ele consegue trazer esse time e encontrar realmente o modelo de jogo que ele quer para o time. Mas a gente não pode negar os fatos. No Fluminense, no Atlético Paranaense, no São Paulo, no Brasileirão ele está indo muito mal. É isso aí, rapaziada. Acabou o nosso programa. O SBT Esporte volta amanhã. Se você quiser rever o programa, ele vai estar disponível lá na nossa plataforma digital, tela2.com.br, na versão completa, certo? Um grande abraço, um ótimo finalzinho de quarta-feira e amanhã a gente se fala aqui às 1h15 da tarde. Hasta la vista, baby. Tchau!